Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui ao conteúdo de distância, né? Então, hoje a gente vai falar sobre distância de ponto a reta, tá? Então, a gente começa agora considerando um ponto P qualquer e uma reta qualquer com vetor diretor R, né? R com a seta em cima para representar o vetor diretor da reta. Beleza. Nessa condição, então a gente tem que a distância, né, do ponto à reta é a menor distância entre o ponto P e algum ponto da reta. Tá? Observe que se a gente pegar qualquer outro ponto da reta, por exemplo, esse aqui, vou botar aqui x, observe que a menor distância é quando a gente tem um ângulo, né, o segmento que liga um ponto P a algum ponto da reta, segmento é perpendicular à reta. Por quê? Porque observe que a gente monta, né, a gente pegando esse segmento de PQ, que é perpendicular à reta, qualquer outro segmento, a gente vai montar um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, a gente tem que a hipotenusa é o maior lado. Logo, a distância de P a x é sempre maior do que a distância do P ao Q. Ok? Logo, a menor distância de P do ponto à reta é a distância do ponto P ao ponto Q, onde o segmento PQ é perpendicular à reta. Tá? Então, aí agora a gente vai tentar calcular o comprimento desse segmento, né? O segmento PQ. Tá? Só que para isso, uma forma que a gente tem é justamente tentando encontrar o P ou uma outra forma que é o que a gente vai falar. A gente vai falar de uma forma de calcular a distância de P a Q sem tentar descobrir quem seria o ponto Q, tá? Então a gente começa fazendo o seguinte: pegue dois pontos da reta, né, qualquer, A e B. Observe que agora a gente tem um triângulo que é o triângulo APB, ok? Onde o A e B estão na reta. E a área desse triângulo é justamente a base, que é o segmento AB, vezes a altura dividido por 2. A altura é o segmento que a gente quer encontrar, certo? Mas observe que isso, né, pode ser encontrado, que é a mesma coisa de olhar o seguinte paralelogramo, né? A área do paralelogramo dividido por 2. Observe que o paralelogramo que a gente quer dividir por 2 é justamente esse aqui. Né? Observe que essas duas áreas, desculpe aqui, eu fiz uma bagunça. Essas duas áreas aqui, ó, né? A área do triângulo é justamente a metade, né, da área do paralelogramo. E a área do paralelogramo é a soma desses dois triângulos que tem mesma área, tá? Bom, então a gente pode cancelar esse com esse e a gente vai ter que o comprimento, né, a norma do segmento AB vezes a altura é igual à área do paralelogramo AQPB, ok? Que é esse paralelogramo todo aqui. Bom, mas a gente sabe calcular a área do paralelogramo, tá? E a gente usa isso como para calcular, a gente usa o produto vetorial. Né? Qualquer coisa pode voltar ao vídeo de produto vetorial que a gente fez, tá? E está disponível aí no canal. Bom, então a gente calcula, né? A gente pega o vetor AB, que é o vetor da base, e pega o vetor AP, tá? Que seria, eu posso pegar, nesse caso eu peguei o vetor PB, né? Mas se eu fizesse, porque o meu paralelogramo, os lados é AB e PB, tá? Então eu vou calcular, né,
a área do paralelogramo que vai ser dada pelo vetor, o vetor PB vetorial, né, a norma do vetor PB vetorial UAB. Tá? Bom, logo a gente vai ter que a igualdade que a gente tinha, né? UAB vezes UH, tá? É igual ao comprimento desse produto vetorial, que dá a área do paralelogramo. Logo, o H, que é o que a gente está procurando, tem essa expressão. Observe que, neste caso, a gente não precisou saber quem é o ponto Q que a gente tinha discutido no início, né? Bom, uma outra observação para ficar mais simples, né? Observe que o AB ele é um vetor diretor da reta também, tá? Mas a gente pode substituir, observe que não importa quem é o vetor diretor da reta. Por quê? Porque todo vetor diretor da reta são dado dois vetores diretores, né, da mesma reta, eles são paralelos entre si. Então, um é múltiplo do outro. Então, se você jogar na expressão, ficaria assim, então você sempre pode substituir, né, pelo melhor vetor diretor que você tenha. Então, a expressão que a gente encontra é, para calcular a distância do ponto à reta, que é o H, basta você pegar um ponto B, na verdade, um ponto B da reta, olhar o vetor PP, tá? E fazer ele, né? Quando eu sabendo quem é o BP, eu posso ir sabendo quem é o vetor diretor da reta, que aí não importa quem vai ser, basta eu pegar qualquer um, né? Aí eu posso achar o vetorial de PB vetorial, o vetor diretor da reta, calcular a norma disso e dividir pela norma do vetor diretor da reta. Tá? Então, observe que da expressão, né, até essa expressão aqui, ó, até aqui, o que a gente fez foi tentar deduzir uma expressão para o H. Tá? E o que a gente fez em seguida é dizer o seguinte, olha, a gente pegou o AB, né, que são dois pontos da reta. Mas basta você pegar o vetor diretor qualquer da reta. Não precisa pegar dois pontos. Tá? É o que diz essa expressão aqui. Tá? Observe que aqui eu só preciso, para calcular a distância de um ponto à reta, é de um ponto da reta e do vetor diretor dela. Porque aí eu acho esse vetor aqui, que é justamente do ponto da reta ao ponto P, que é dado. Aí faço o produto vetorial, né, e calculo aí, substituo na fórmula. Tá? Então vamos a um exemplo para ficar mais claro. Então aqui o nosso exemplo é para calcular a distância de P da forma 1, 1, menos 1, a interseção desses dois planos. Tá? Observe que a interseção desses dois planos dá uma reta. Então, no fundo, o que eu quero calcular é a distância de P à reta que é dada pela intersecção desses dois planos. Então, a primeira coisa é tentar encontrar quem é a reta, para que eu possa encontrar o vetor diretor. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Observe que encontrando a interseção, pela primeira expressão, a gente vai ter que se o ponto x, y, z está na interseção dos planos, pela primeira equação, que é o π1, a gente vai ter que o x tem que ser 1 mais y. Tá? E o z pode ser qualquer coisa. Já pela segunda, a gente vai ter que... Deixa eu mudar aqui para ficar com a notação igual. O z é assim, tá? Na segunda expressão, a gente já pode substituir o x, né? O x é 1 mais y. Aí a gente tem do segundo plano mais y menos z igual a 0. Tá? Só que isso implica que o z deve ser da forma 1 mais 2y. Então a gente encontrou a seguinte expressão. O y é a variável livre, o x é da forma 1 mais y e o z é da forma
1 mais 2y, ok? Então a nossa reta, né, a gente agora coloca a variável livre como sendo um parâmetro lambda, e agora a gente escreve a reta na forma simétrica. Ou na forma paramétrica, desculpe. Então a gente tem que o x é da forma 1 mais lambda. Observe que o lambda é a variável livre, ou seja, é o parâmetro. O y, que a gente vai chamar de lambda, então o y é igual a lambda, e o z é igual a 1 mais 2 lambda, né, para todo lambda real. Então essa é a reta. Aí agora a gente pode, né, a gente tem o ponto P, tem a reta, a gente pode pegar o A como sendo um ponto da reta, pode ser qualquer ponto, então pega A igual a 1, 0, 1, pertence à reta, e pela fórmula a gente tem que a distância do P ao R é igual à norma do produto vetorial de AP por R sobre a norma de R. Quando a gente faz a conta, né, a gente tem aqui que o vetor AP é isso, e o vetor R é 1, 1, 2. Dando continuidade, a gente calcula o produto vetorial, tá? Depois aí calcula as normas, né? Então a gente tem no numerador da raiz de 21 e no denominador, que é a norma de R, da raiz de 6. Logo, a distância do P ao R vai ser raiz de 21 sobre a raiz de 6. Né? Então, como quociente de raízes é a raiz do quociente, a gente pode simplificar por 3 e vai dar a raiz de 7 sobre 2, tá? Então esse é o nosso exemplo e o vídeo acaba aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida, né, veja os conteúdos, outros vídeos, né, para tentar entender, tá? Ok? Até mais.